Boa noite. Voltando depois de um hiato de um mês, voltando a gravar mais um episódio do Agora Podcast. Dessa vez pretendo manter um número muito assíduo de episódios lançados pela semana, de forma muito frequente. Então, devo me ater hoje a uma lição sobre ética, um conteúdo, uma matéria muito importante, que nos dias de hoje não é tão esquecido quanto outras matérias. Primeiramente, antes de tudo, tem que se definir o conceito de ética. Se definir o conceito mais puro e simples de ética. É, a ética, enquanto uma área da filosofia, um estudo da filosofia, é aquela área da filosofia que ela se dedica às ações e ao comportamento humano. E as pessoas geralmente se confundem muito, é, confundindo um tema com o outro, que é a ética e a moral. A ética, como eu já disse, ela é o estudo do comportamento humano e das suas ações. E a moral, a moral é um objeto de estudo da ética, entende? Então, a ética é um ramo da filosofia, é um ramo do estudo dos comportamentos humanos, e a moral é o objeto de estudo da ética. Então, já esclarecido isso, essa semelhança entre esses conceitos semânticos, já esclarecido muito perfeitamente, gostaria de me ater aqui à ética não de uma forma singular, mas de uma forma pluralista. Então, vou falar sobre o conceito de ética, não na minha visão, mas na visão de alguns pensadores, de alguns filósofos muito importantes. E começando, acho que por Aristóteles, que eu acho que, na verdade, não acho, tenho certeza, Aristóteles foi o primeiro filósofo, foi o primeiro pensador a tratar sobre a ética, que é a teoria da virtude, que ele chama. E ele trata sobre a ética justamente num livro que é denominado Ética. O nome do livro é Ética Nicômaco. Esse livro, Ética Nicômaco, foi um escrito de Aristóteles para o seu filho, que o nome dele é Nicômaco. Então, Ética Nicômaco nada mais nada menos do que é uma carta de Aristóteles, um livro de Aristóteles para seu filho, ensinando conceitos respeitosos, conceitos moralistas ao seu filho. É muito importante quando a gente cita esse livro, porque ele é a base de tudo, como já explicitado anteriormente, Aristóteles sendo o primeiro pensador a tratar da teoria da virtude, a teoria da ética, é muito importante a gente ressaltar que ela é a base de tudo que a gente tem na filosofia da ética. Já prosseguindo após isso, o Aristóteles, como a gente já consegue ver na página 20, na página 30 do Ética Nicômaco, ele afirma que os seres humanos, a raça humana como um todo, possui uma essência, uma natureza e também uma finalidade. E essa finalidade, qual Aristóteles se refere, é o sentido da vida. Que nós, seres humanos, nós seríamos uma palavra que ele usa, que é eudaimonia. Essa eudaimonia, ela significa uma vida bem vivida, ou, em termos simples, significa felicidade. Já prosseguindo isso, deixando isso bem claro, e partindo para uma conclusão sobre a ética aristotélica, não para um fim, mas uma conclusão de um ponto, a ética aristotélica, como já explicitado, ela é uma ética teleológica. O que é essa palavra teleológica? Teleológica, na filosofia, é o ramo que estuda o fim das coisas. Não o fim no sentido de acabar, mas o fim no sentido de buscar algo. Por exemplo, quando eu vou comprar um sorvete, eu vou comprar aquele sorvete porque eu sei que ele é muito gostoso e vai ser muito saboroso. Então, eu vou comprar o sorvete, mas com um fim nele, um fim principal, que é justamente conseguir prazer, conseguir o prazer do paladar ao desfrutar daquele sorvete. Então, eu tô, de certa forma, produzindo o conhecimento teleológico porque eu tô desfrutando de um prazer, tô desfrutando de um fim. Então, eu indo comprar um sorvete, o fim do sorvete vai ser o sabor, vai ser o prazer que ele vai me causar. De certa forma, é isso.
Então, a ética aristotélica ela é teleológica, porque ela busca um fim. E aquela palavra, eudaimonia, que é identificado como felicidade, para Aristóteles, ele diz que a felicidade é o sumo bem, é o objetivo último das ações humanas. Então, de certa forma, quando citamos Aristóteles em questão à ética, sempre temos que ter em mente que para Aristóteles a vida ela tem um sentido. A vida, toda ação humana, ela tem um sentido, que é a felicidade, uma vida bem vivida, que é o eudaimonia. Já prosseguindo com isso, na página 40, por volta da página 43, o Aristóteles compara a eudaimonia ao alvo que orienta a pontaria de um arqueiro. Ou seja, a felicidade é o alvo que orienta as ações humanas. Assim, simples assim. Então, para ele, para Aristóteles, a busca pela felicidade, ela faz parte da nossa natureza. Ela faz parte da natureza humana. Essa felicidade só pode ser alcançada a partir da virtude. Aí que entra o conceito de ética, mais aprofundado, como já foi citado, a busca pela felicidade, ela faz parte da natureza humana. E essa felicidade, ela só pode ser alcançada a partir da virtude. Então, as nossas ações, as ações humanas, as boas ações, elas conduzem a gente, conduzem o ser humano, conduzem a pessoa para o bem. E, ao contrário disso, as más ações, os maus atos, as coisas reprováveis, ela conduz o homem à maldade. Então, de certa forma, as más ações, elas só são praticadas por ignorância, afirma Aristóteles, porque vão contra a própria natureza do homem. Ou seja, se quando o homem pratica maldade, isso vai contra a sua própria natureza, Aristóteles já afirma que o homem é naturalmente bom. Os seres humanos são naturalmente bons. Eles nascem naturalmente perfeitos, não no sentido biológico, não no sentido espiritual, mas no sentido de bondade. Mas sim, o ser humano nasce, o ser humano, o fim dele é bondade, a ética dele é bondade, mas ele pode sim compreender e praticar atos maus. Então, os seres humanos são naturalmente bons, e se eles agirem de acordo com a natureza, que é naturalmente boa, eles buscarão bem. E essas ações vão ser naturalmente virtuosas. Então, a virtude só pode ser alcançada pela prudência, que o Aristóteles usa uma palavra em grego que é prônesis. Então, a virtude só pode ser alcançada pela prudência, a ponderação e deliberação sobre a justa medida, diz ele, ou justo meio, a mediana entre os vícios por omissão ou por excesso. Aí ele também fala, a virtude da coragem, por exemplo, é a justa medida entre a covardia, a omissão e a temeridade, excesso. Então, resumidamente, para Aristóteles, a virtude, mesmo sendo relativa ao caráter de uma pessoa, ela pode ser desenvolvida, ela pode, sim, simplesmente ser desenvolvida, exercitada. Então, de certa forma, a gente tem a conclusão da ética aristotélica que o homem nasce naturalmente bom, a natureza humana é boa, ela é conduzida para a bondade, e uma vida boa para Aristóteles é uma vida virtuosa. E para ser virtuoso, precisa ser bom. Então, a ética aristotélica é resumidamente isso. Outro pensador, qual eu quero muito destacar aqui, que talvez é um dos meus favoritos na história da filosofia, e de meu período favorito também, que é o São Tomás de Aquino. O São Tomás de Aquino ele é um pouco mais complexo, porque ele mistura a teoria aristotélica e teologia medieval. O negócio fica, o negócio fica meio complicado. Mas, de certa forma, de uma forma bem resumida, como eu quero tratar aqui, o São Tomás de Aquino
como nós conhecemos, como nós já temos conhecimento, ele separa a teologia da filosofia através do sistema dele próprio filosófico, que a gente chama, que é denominado de tomismo, que até hoje nas igrejas católicas romanas, apostólicas romanas, é tratado. E a principal doutrina que a gente tem na igreja católica é o tomismo, que é considerado até hoje, a doutrina principal, na verdade, a única doutrina, um corpo de doutrinas da Igreja Católica é o tomismo. Então, partindo disso, tendo conhecimento de que o São Tomás de Aquino faz essa junção com a ética platônica, com a filosofia platônica, a ética aristotélica e a teologia de Santo Agostinho, resumindo tudo em uma só, que é o tomismo, de certa forma, é um pensador completamente absurdo, eu irei dizer, absurdo no sentido de complexidade. Então, partindo para a ética São Tomás de Aquino, para a ética cristã, que a gente deveria dizer, é muito complexo, como eu já disse. E por isso é muito fatidioso eu tentar concluir tudo, sei lá, em 10 minutos, mas como eu quero me ater de uma forma não muito complexa e não muito resumida, eu vou me ater aos pontos mais principais, aos pontos mais cardeais, para eu tratar sobre a ética, a ética tomista, de São Tomás de Aquino. Bom, primeiramente, na ética de São Tomás de Aquino, ela parte de um único princípio, só um princípio singular, só existe um, que é a existência de Deus. Porque, segundo São Tomás de Aquino, nenhuma ética é possível sem uma metafísica qualquer. Ou seja, nenhuma ética é possível sem que haja um ser divino olhando as coisas. Inclusive, nas 5 vias aristotélicas, a gente ainda tem as vias da perfeição, a perfeição do universo, a perfeição dos corpos celestes, que notoriamente está se referindo a isso. Ou seja, não pode ter uma ética, não pode ter respeito se não houver alguém, se não houver uma metafísica, se não houver um ser supremo através de tudo. Ou seja, e também, quando a gente lê a Suma Teológica, ainda no volume 1 da Suma Teológica, São Tomás de Aquino, ele fala sobre os incrédulos. Ele parte dessa premissa de que os incrédulos, a partir desse problema de uma metafísica, de não houver uma metafísica ética, ele fala que esse é o grande problema do problema ético dos incrédulos, dos ateus, que é a necessidade da transformação do ateísmo em um naturalismo qualquer. Ou seja, isso reflete a necessidade ética de uma metafísica, que na prática, que a gente chama de metafísica, né, que é a religião, então os ateus, vendo que não tem como, de nenhuma forma, haver ética, haver complexidade no mundo, uma coisa que ele vai fazer é buscar isso, é transformar esse ateísmo dele em um naturalismo qualquer. Então, já partindo disso, partindo de que São Tomás de Aquino, ele fundamenta a sua ética em um princípio metafísico, que é a existência de Deus. Ou seja, a gente tem outros conceitos também, por exemplo, o conceito do mal e do bem, que também a gente, como eu já explicitado anteriormente, São Tomás de Aquino ele bebe muito de Aristóteles. Inclusive o conceito de livre-arbítrio, ao qual eu já vou chegar. Então, o conceito de mal e bem, São Tomás de Aquino ele concorda com Santo Agostinho que o mal não é uma substância, que o mal não é material, ele é puramente a bondade desvirtuada, é a bondade, de certa forma, manipulada. Ou seja, o mal, ele não existe em matéria, ele não existe em substância, entende? Então, São Tomás de Aquino concorda com Aristóteles, concorda com Santo Agostinho no conceito do mal. Ou seja, o mal ele é a ausência de bem, isto é, o mal não é substancial. Então, nesse aspecto, pessoal,
O São Tomás de Aquino segue, como já foi citado, a teoria da não substancialidade do mal, que é do nosso grande filósofo, um dos meus favoritos também, Santo Agostinho. Então ele segue essa teoria, ele segue esse plano metafísico da não substancialidade do mal. E é importante conotar aqui que essa teoria que Santo Agostinho inventou, não de certa forma inventou, né? Mas de certa forma formulou ela, inclusive porque são verdades metafísicas, não tem como serem inventadas, justamente formuladas. Então, essa formulação metafísica do Santo Agostinho, da não substancialidade do mal, ele fez isso em confronto com as ideias do maniqueísmo. Ou seja, e é uma coisa assim que eu não vou me deter aqui a explicar o maniqueísmo, mas como os, os inscritos do canal, meus amigos conhecem o maniqueísmo, sabem acerca disso. Então, a gente tem muito de Aristóteles, Santo Agostinho, na filosofia atomista. Ou seja, o que a gente já tratou aqui no Santo Agostinho, no Santo Tomás de Aquino, que a ética dele parte de um princípio único, que é um princípio da existência metafísica, princípio de Deus. E também eu quero ressaltar aqui o conceito do livre-arbítrio, São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, ele também defende, assim como Aristóteles, defende que o ser humano ele nasce inclinado para o bem, ele nasce inclinado para a bondade, certo? De certa forma, ele concorda com isso. E que é o caso do livre-arbítrio. Por exemplo, a gente tem um teólogo ainda reformado, a qual eu quero me utilizar de um exemplo de uma passagem de um livro dele, que é o João Calvino, que é As Institutas, volume 2, que é a página 43. Ele fala assim: a qual homem, vendo uma criança sendo, de certa forma, apedrejada sem nenhum motivo, ficaria parado? Qual homem faria isso? Certamente não um homem ético, certamente não um homem normal. Porque, naturalmente, o homem, vendo uma situação dessas, automaticamente interviria. Contudo, alguns não interviriam, mas por qual motivo? Motivo desconhecido. Então, o João Calvino, quando ele fala sobre isso, que ele vê um homem, ele vê esse homem, destaca um homem, a qual vê uma criança sendo apedrejada sem nenhum motivo aparente. O que esse homem faz? O homem ético, o homem que segue a bondade, o homem que, vamos estabelecer aqui um princípio, um homem aristotélico. Não, não, homem aristotélico não, homem natural mesmo. Um homem natural vendo essa situação, o que ele faria? Certamente ele interviria. Certamente ele procuraria meios para parar aquilo. Então, a liberdade em Santo Tomás de Aquino é basicamente como isso. O homem, ele nasce capacitado para fazer o bem. Assim como Aristóteles defende que o homem nasce bem, nasce bom. Então, a teoria do livre-arbítrio, formulação do livre-arbítrio, no Santo Tomás de Aquino, é muito interessante, porque ela também deriva de um conceito, deriva de um conceito totalmente aristotélico, metafísico. E também a gente tem Santo Tomás de Aquino, que eu acho muito, muito, muito interessante, que é a formulação da lei natural. Em toda a ética do São Tomás de Aquino está presente o direito natural, que a gente chama de justnaturalismo. Ou seja, existe uma lei eterna, uma lei que governa todo o universo e que existe na lógica do surgimento desse universo. Ou seja, a lei natural que existe no homem é um reflexo, ou, entre aspas, uma participação dessa lei eterna que rege o universo. Por exemplo, quando nós citamos a lei natural, para destacar muito bem, formulada muito bem, ela tem 3 características fundamentais. A primeira é a inclinação para o bem natural. Como já explicitado aqui, eu falei sobre o livre-arbítrio, como nasce bem.
A inclinação para o bem natural. São Tomás coloca assim, sobre esse primeiro ponto do justnaturalismo. A autoconservação do homem, como a de qualquer ser vivo, é uma revelação desta primeira característica. Por isso, o aborto, o suicídio, eutanásia vão contra a lei natural. Formulação 2 da lei natural. A inclinação especial para determinados actos, que são, São Tomás, a partir do momento que eu terminar de pontuar um título, eu vou ler o que São Tomás de Aquino fala sobre o título respectivo. Por exemplo, a inclinação especial para determinados atos, que são os que a natureza ensinou a todos os animais, como a união do macho e da fêmea, a educação dos filhos e outros semelhantes. Então, por isso, essa lei natural, que é a inclinação dos seres vivos para determinados, essa palavra determinados é muito fatalista. É uma coisa que já foi determinada, é uma coisa que é programada automaticamente. Então, a inclinação, a vontade, o ato de fazer determinados atos é uma coisa que a gente também chama de lei natural. É uma lei natural. Ou seja, naturalmente, o gato vai matar o rato. Então, é meio que um instinto, é meio que um ciclo. Sei que esse gato seja meio louco, né, mano? Porque, tudo bem, cara. Nunca vi um gato dispensar um rato. Tá, tudo bem. Então, essa inclinação especial para determinados atos, deixa eu pegar um ponto aqui muito interessante. Já destacando isso, a gente tem de um comentarista aqui, que eu não sei o nome dele, mas ele colocou assim. De certa forma, isso está muito certo. Porque vemos no universo, vemos na lei física, na lei natural, que todas as coisas seguem um padrão respectivo. Tudo bem. Partindo para o terceiro ponto da lei natural, que é a inclinação para o bem segundo a natureza racional. Aí São Tomás pontua assim, que é própria do homem, como é a inclinação para conhecer a verdade, a sociabilidade, a cultura, a tradição, etc. Já destacado, de forma muito resumida, a ética em São Tomás. Agora eu quero passar para minha ética favorita. Não é meu pensador favorito, mas é o meu pensador favorito no quesito de ética, no quesito lógico da moral, que é o Immanuel Kant. Bom, Immanuel Kant, como todo mundo conhece, se ninguém conheceu, ele foi aquele filósofo, né, que buscou desenvolver uma ética fundamentada só no entendimento humano do dever. Bom, o que quer dizer com isso? O que ele quer dizer com isso? Ou seja, a partir do momento que o Kant ele busca desenvolver a ética fundamentada no entendimento humano sobre o dever, que nós denominamos como ética kantiana, para se basear no dever, ela é chamada de ética deontológica, que essa palavra deon, que é uma palavra do grego, ela significa dever. E o Kant, ele acreditava muito fielmente na autonomia da razão e que os seres são plenamente capazes de agir racionalmente e são motivados pelo dever. Ou seja, eles sabem racionalmente o que devem fazer. Se eles não soubessem, não seriam racionais, né? Óbvio. Então, a ética, como já muito, só nessa introdução, já deu para perceber, a ética kantiana, ela rompe de forma bruta com a tradição filosófica. Porque, pessoal, a tradição filosófica, ela sempre associou a moral com algo externo à ação. Sei lá, por exemplo, a religião, a felicidade, ou a utilidade da ação. Então, para o Kant, a ação ela deve ser julgada em si mesma. Ou seja, isso significa, de forma resumida, isso significa dizer que para julgar a moralidade de uma ação,
não se deve considerar a história ou o contexto anterior a ela, ou as possíveis consequências. Kant, quando ele afasta tudo isso, tudo que é externo à ação, o indivíduo ele tem de se decidir se a sua ação é correta e deve ser praticada. Então, para o Kant, o dever é a única motivação possível para uma ação moralmente correta. Isso pontua aqui o comentarista. Ou seja, para o Kant, nenhuma outra motivação, por exemplo, a busca de benefício, de recompensa, por exemplo, de felicidade, de agradar a Deus, etc., serve de forma alguma, segundo Kant, isso serve para guiar o comportamento. Ou seja, aí ele cria um bagulho muito fenomenal, que é o imperativo categórico. Ou seja, o Kant acreditou, né? O Kant acreditou, eu acredito, é, que ele encontrou um meio de julgar se uma ação é ou não é moral. Entende? Então, o que é esse imperativo categórico que o Kant, de certa forma, formulou? Ó, imperativo categórico, como já formulado, é um meio para julgar se uma ação é moral ou não é. O imperativo categórico, ele é uma fórmula moral. Essa fórmula moral, ela é incondicional e absoluta. E Kant desenvolveu ela para fundamentar justamente só as ações humanas. Então, com o imperativo categórico, o Kant resolveu as questões, por exemplo, da ação autônoma. Ou seja, essa palavra autonomia, do grego auto, significa por si mesmo, e nomos, significa norma ou regra, seguir regras criadas pelos outros, etc. Por exemplo, os mandamentos, as leis, regras de um jogo. Isso de certa forma, autonomia, sabe? E também o Kant elucidou a heteronomia, do grego hétero, que significa pelo, outro, e nomos, que também significa regra. Então, essa heteronomia é basicamente autonomia. Autonomia, ela é uma regra que é criada por nós mesmos e nós seguimos ela. Então, auto, que significa por si mesmo, ou seja, uma autorregra, aquilo que eu sigo por vontade, é o contrário da heteronomia. Por exemplo, seguir regra criada pelos outros. Por exemplo, os mandamentos, 10 mandamentos, as leis e a regra, sei lá, de jogo de futebol. Isso é heteronomia. Eu estou seguindo algo criado por alguém, por uma lei, um estado, sei lá. Então, a diferença entre autonomia e heteronomia, Kant destaca essas. Aí, esse imperativo categórico, qual eu estou explicando aqui, ele é o princípio supremo de moralidade, da felicidade. Não substancialmente da felicidade, né? Porque Kant não, de certa forma, busca ela através das ações. Mas vou destacar aqui novamente, o imperativo categórico, ele é o princípio supremo de moralidade. Ou seja, ao longo da obra do Kant, que é muito densa no sentido de ter vários livros, uma enciclopédia, mas no quesito de ser muito complicado. Muito complicada. Inclusive, o pessoal faz muito meme com Kant. Ah, como ler Kant, como ler Kant. Mas, de certa forma, é um aprendizado ler Kant. E eu separei aqui 3 frases ao qual Kant usa no livro clássico dele, um livro muito clássico, que é o meu favorito dele. E não é a Crítica da Razão Pura, que é a fundamentação da metafísica dos costumes. E essas frases são: a primeira, age de tal maneira que trates a humanidade tanto na tua pessoa como na outra pessoa, sempre como um fim, nunca como um meio. A segunda frase é: age como se a máxima de tua ação devesse servir de lei universal para todos os seres racionais. A terceira e última é: age como se a máxima de tua ação devesse ser transformada em lei universal da natureza.
seja, para o Kant, se antes de agir o juiz da ação passasse pelo crivo do imperativo categórico, a ação ela seria sempre uma ação moral, uma boa ação. E esse conceito de imperativo categórico, ele é um conceito incondicional para julgar se uma finalidade é ou não é boa. Aí tem o conceito da autonomia e da heteronomia. E o Kant, ele destaca mais outro imperativo, não imperativo categórico, é o imperativo hipotético. A principal diferença entre eles é a finalidade. Por exemplo, um imperativo hipotético. Imperativo hipotético, deixa eu pensar aqui. Imperativo hipotético é tudo que a gente pode tratar como algo que a gente quer buscar, algo que não é, de certa forma, uma lei universal, mas sim uma vontade própria. Mas sim uma vontade própria, entende? Ou seja, eu vou, de certa forma, fazer determinada coisa. E essa coisa que eu vou fazer, ela não vai servir de bem para outras pessoas, sabe? Então, isso é meio que um imperativo hipotético, porque isso não é uma questão levantada pela minha alma, não é uma questão levantada pelo sumo do meu ser para agir de maneira totalmente ética e moral, entende? Então, o imperativo hipotético, ele é aquilo que emana de um, de um ser totalmente desprovido de ação, desprovido de razão. Então, o imperativo hipotético é o que a gente mais usa no nosso dia a dia, que são coisas supérfluas, coisas assim que não servem muito para não servem muito para uma boa exortação ética. Imperativo categórico não. Imperativo categórico é aquela moralidade, é aquele ato que é moral, aquele ato que serve de moralidade para outras pessoas. Então Kant, quando formula isso, o imperativo categórico, que é aquela moralidade que emana do coração, que não é comum, e imperativo hipotético, que é muito usado no nosso dia a dia, que descreve ações normais, ações supérfluas. E a ética kantiana ela se baseia nisso, que a gente chama de deontologia. Deontologia. E já chegando ao fim da lição sobre ética, quero tratar também sobre tudo isso falado, qual que é a importância disso, qual que, de certa forma, é a aplicação disso, qual a importância da ética. A gente viu Aristóteles, São Tomás, o próprio Kant sobre ética, mas que tudo isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com a sociedade? O que isso vai trazer de bom para mim? Primeiramente, que a ética ela nos permite viver como seres humanos, detentores da capacidade de pensar, a gente se protegendo. Por isso, a sociedade em que a gente vive, a ética, ela nos ajuda a diferenciar o bem do mal. Isso, de certa forma, leva a gente a refletir sobre questões muito pertinentes. Por exemplo, por que faço isto e não aquilo? Então, de certa forma, a ética, ela não é só importante quando tratamos sobre a nossa vida, mas sim sobre a história da humanidade, mas principalmente nos dias atuais, em que o respeito deve prevalecer